Tudo é trivial. Tudo é trivial. É isso mesmo que você está ouvindo. Bom, se você já sabe o que é trivial ou trivialidade, você já entendeu o que eu quis dizer. Agora, se você não entende essa definição, eu quero começar esse vídeo aqui explicando para você a definição de trivialidade. E eu pedi o chat GPT para isso. Me dá a definição de trivialidade da forma mais simples, direta e didática possível. Ele me falou isso daqui, ó. Trivialidade é algo simples, comum, sem grande importância ou complexidade, usado para descrever situações, fatos ou informações que são óbvias ou facilmente entendidas, sem a necessidade de muita reflexão. A primeira vez que eu ouvi o conceito de trivialidade foi uma aula de um cara chamado Eslen Delanogari. O Eslen Delanogari, ele é um neurocientista aqui do meio digital que nessa aula em específico, dentro de um programa que ele tem chamado Reservatório de Dopamina, ele fala da trivialidade da excelência e como a excelência ela é mundana, como a excelência ela é simples, como a excelência ela é comum. E tem uma frase muito bacana que desde a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu nunca mais esqueci dela, que fala o seguinte: a excelência é o aglomerado de comportamentos feitos repetidamente que, se olhados de forma isolada, não tem nada de extraordinário. O que isso significa? Quando você escuta a primeira vez essa frase, ela pode parecer um pouco complexa para você, mas ela é uma frase bem direta e específica, que fala o seguinte, que quando você quer ser excelente em algo, ou pessoas que são excelentes em algo, eles têm um aglomerado de comportamentos que são feitos repetidamente. Que se você pegar um desses comportamentos e colocar eles de forma separada e olhar para esse comportamento, ele não vai ter nada de extraordinário. E a excelência é isso. É você ter um aglomerado de comportamento na sua vida que quando você olha um desses comportamentos de forma isolada, ele não tem nada de extraordinário. E o nome dessa aula é a excelência da trivialidade. E eu parei para poder refletir, e esse vídeo aqui ele é bem sobre isso, sobre uma reflexão que eu tive em relação a como as coisas do mundo, as coisas de sucesso e as coisas também de não sucesso, talvez de insucesso, vamos colocar assim, são triviais, são comuns. Porque pensa assim, ó, pensa numa grande empresa, numa grande corporação. Essa corporação ela começou do zero, ela começou pequenininha, ela começou de uma pessoa talvez, de um homem só. E ela foi tomando proporções que acabaram levando ela onde ela está hoje. Pensa numa pessoa também de muito sucesso. Se você for parar para poder analisar a vida dessa pessoa, analisar o que essa pessoa fez para ser excelente, para ser bom, para ter destaque e notoriedade no que ele está fazendo, basicamente é um ciclo simples. E é basicamente o quê? É a pessoa pensar, colocar em prática, corrigir, executar novamente, revisar. E depois esse ciclo ele se repete. Então você pensa em algo, você coloca esse algo que você pensou em prática, você corrige aquilo que não deu certo dentro daquilo que você colocou em prática, você executa novamente, corrigindo os erros, e você revisa para ver se está bom. E depois você repete isso, e várias vezes. Só que quando você pega um desses comportamentos de forma isolada, ele não vai ter nada de extraordinário. E todos esses comportamentos eles são triviais. Ou seja, eles são comuns, eles são simples de serem feitos. E na maioria das vezes, é isso que acontece com a nossa vida. Nós sabemos o que precisamos fazer. São coisas relativamente simples. Só que a gente para poder pensar na grandeza total daquilo que a gente quer. Quando, na verdade, a gente precisa se preocupar em fazer, em executar, em ter os comportamentos que são triviais, os comportamentos que são comuns, os comportamentos que são simples. E a partir do aglomerado desses comportamentos, a gente cria aquilo que a gente vislumbra. O problema é que, na maioria das vezes, a gente entende que as coisas grandes da vida são feitas em uma proporção gigantesca, como alguns comportamentos mirabolantes, com segredos guardados que as pessoas têm, de sucesso têm. E acredite no que eu vou te falar agora. Conversando com diversas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, pessoas que estão no caminho que eu quero seguir também, só que estão mais na frente,
e conversei com pessoas que infelizmente não chegaram onde queriam ao longo da vida e são relativamente frustradas. Eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas. E o que diferencia essas pessoas é a forma com que elas fazem as coisas que elas precisam fazer. A maioria das pessoas de sucesso que já chegaram aonde querem chegar, quiseram chegar, elas entenderam que elas precisavam fazer o simples todo santo dia. Elas precisavam repetir um comportamento específico todo santo dia para ter know-how suficiente para poder tocar o negócio delas, para poder ter aprendizado o suficiente para poder passar para outras pessoas e ensinar e cobrar por isso. E algumas pessoas frustradas, elas pensavam, ou pelo menos passaram para mim essa forma de pensamento, que elas precisavam agir de uma forma totalmente mirabolante, inovadora e que transformasse a vida delas num sentido que nunca ninguém tinha acontecido. Nunca tinha acontecido com ninguém, por exemplo. Então, a pessoa acha que para ela emagrecer 10, 15, 20 quilos dentro de um determinado período, ela precisa comer o arroz negro do Himalaia feito por monges tibetanos. E não existe isso, você só precisa seguir uma dieta, fazer os seus exercícios. Então pensa assim, o todo, ele é formado de várias pequenas partes, várias pequenas partezinhas. Quando a gente olha o todo de forma isolada, ele parece muito complexo, grande e difícil de ser realizado, de ser alcançado, de ser conquistado. Só que quando a gente entende como aquele todo se formou, como aquele sucesso se formou, como aquilo que a pessoa está olhando foi formado, foi simplesmente por hábitos triviais, hábitos simples, foi simplesmente por formas de pensar triviais, formas simples e comuns, e simplesmente por execuções triviais. Aquilo que ela precisava fazer todos os dias foi feito, e daí ela alcançou aquilo que ela precisava alcançar. Vou contextualizar aqui para poder ficar mais fácil para você poder entender. Vem cá pertinho de mim. Imagina só que tem um maratonista. Esse maratonista ele corre aí os seus 42 quilômetros, no mínimo, né, para ser considerado um maratonista. E aí ele leva 2 horas e meia para poder conseguir completar essa prova. Você concorda que se a pessoa não tiver um treinamento, não tiver uma dieta, um sono regulado, ela não vai conseguir fazer isso? Uma pessoa, por exemplo, que nunca correu, muito difícil ela conseguir fazer isso. A gente tira o David Goggins dessa jogada porque o cara é muito fora da curva, mas nem todo mundo é o David Goggins. Então, quando a gente entende que essa pessoa que conseguiu correr os 42 km, quando você olha para esses 42 km, você fala, caramba, isso é impossível de fazer, ninguém consegue correr 42 km. Mas os 42 km são somente o resultado de um aglomerado de comportamento trivial. Por isso que no começo desse vídeo eu falei com você que tudo é trivial. Porque se você para poder pensar, a maioria das pessoas elas estão dispostas a ter o prêmio, mas elas não querem lutar para ter o prêmio. E o pulo do gato aqui, a parte trivial das coisas, a parte simples das coisas, a parte comum das coisas, tá em você lutar pelo prêmio. E não você ter o prêmio em si. Ter o prêmio é só consequência daquilo que você faz todos os dias. Então, quando você conseguir entender que o que você precisa fazer todos os dias vai te levar aonde você quer, você vai parar de correr atrás do prêmio. Porque automaticamente, cada passo que você dá, você está indo em direção ao seu prêmio. Porque é consequência. Se você faz um bom trabalho na empresa onde você trabalha, você consequentemente vai ganhar mais dinheiro. Ah, Rafael, eu trabalho muito tempo, eu faço um ótimo trabalho e ninguém me nota, eu não consigo identificar que eu tenho crescimento nessa empresa. Sai desse local, porque ele não é um local meritocrático. Você precisa estar num local meritocrático também, para poder entender aquilo que você está fazendo sentido ou não. E isso vale para o seu empreendimento, vale para aquilo que você quer conquistar, por exemplo, um cargo público, você quer estudar para poder passar num concurso. E entender nessa parte do concurso, por exemplo, o concurso é o seu prêmio final. O que você precisa fazer de forma trivial todos os dias? Estudar. Você precisa sentar o seu bumbum na cadeira, você precisa ler, você precisa aplicar, você precisa revisar. Você precisa ler, você precisa aplicar, você precisa revisar. E fazendo isso todos os dias, é impossível ao longo dos próximos 5 anos, você não passar em pelo menos um concurso, pelo menos um. Por exemplo, tem muita gente que quer começar a produzir conteúdo aqui para a internet. Você vai pensar que no seu primeiro vídeo você vai bater 1 milhão de views? Por exemplo, esse vídeo aqui, muito provavelmente ele não vai passar de, sei lá, talvez 1000 views.
Por quê? Porque eu tô no processo em fazer, para no futuro eu ter 1 milhão de views, para me ter 100 mil views. Então você não começa pensando no 1 milhão de views. O 1 milhão de views ele é só o prêmio. O que é o comportamento trivial? O que é a parte trivial, comum e simples de estar fazendo aqui para poder produzir para a internet? É você estar fazendo vídeos recorrentes. Todos os dias você postar alguma coisa. Pelo menos 2 vezes na semana você postar um vídeo. Pelo menos uma vez na semana você postar um vídeo para que você crie o hábito de estar empilhando e aglomerando comportamentos triviais para que lá na frente você vire uma pessoa excelente no que você está fazendo, para que você tenha resultados expressivos daquilo que você quer ter, que você quer chegar, que você quer construir, que você quer conquistar. Então, deixa eu te trazer mais uma vez essa reflexão aqui. Tudo, exatamente tudo na sua vida é trivial. A única diferença aqui é que alguns comportamentos triviais vão te levar para o lugar que você quer ir. Vão te trazer um resultado expressivo, com notoriedade, que vai colocar mais dinheiro no seu bolso, que vai trazer mais satisfação pessoal, que vai trazer mais satisfação profissional, que você vai conquistar bens materiais. E alguns comportamentos triviais não vão te levar a lugar nenhum. E outros comportamentos triviais irão fazer com que você destrua a sua vida. O que é o segredo aqui de comportamentos triviais e de toda a trivialidade da vida? É você identificar para onde você quer ir e você executar o que precisa ser executado todo santo dia. Qual que é o problema disso tudo aqui? Falando assim parece muito fácil. É que na verdade é fácil, mas é chato. É muito complexo você produzir vários vídeos aqui para o YouTube e não ganhar nada com isso. É muito complexo você produzir vários vídeos para o TikTok e você não ganhar nada com isso e você vê uma menina bonita dançando, postando 3, 4 vídeos, viralizando e pegando milhões de views. Entende que alguns comportamentos se sobressaem mais do que outros. Você precisa entender para onde você está indo, você precisa entender o que você quer da vida e entender que todo comportamento que você tiver vai ser um bloquinho que você vai estar colocando em cima do outro num dia, e depois no outro 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 dia. E ao longo do tempo, você vai entender que a excelência de você estar fazendo o que você faz é derivado desse aglomerado de comportamentos triviais, que se você separar um desses comportamentos e olhar ele de forma isolada, ele não vai ter absolutamente nada de extraordinário. Se você pegar um youtuber e pegar um único vídeo dele aqui, principalmente vídeos de começo, e você olhar para esse vídeo, você vai falar, cara, isso daqui não traz a autoridade que esse cara tem. Isso daqui não traz a grana que esse cara tem. Só que o aglomerado de todos os vídeos dele faz ele ser quem ele é dentro do YouTube. Um atleta, se você pegar uma noite de sono dele na semana, e você falar, cara, essa noite de sono não é o resultado pelo qual ele tem todo esse resultado expressivo por exemplo, de maratona. Essa noite de sono dele aqui não fez ele ganhar todas essas medalhas. Na verdade, não. Só que o aglomerado de todos os comportamentos triviais que ele teve fizeram chegar aonde ele chegou. O Wesley fala uma coisa que realmente é muito, muito interessante. E eu vou finalizar aqui falando isso. Se você pegar a vida de um atleta de alta performance, um cara que tem muita notoriedade, até um empresário também de alta performance, e você colocar dentro de um time-lapse de, sei lá, 24 horas para você ver, você dorme nas, talvez, 5 primeiras horas. Por quê? Porque a vida desse cara, pelo menos o início de tudo, é monótono, é igual. Ele repetiu os mesmos comportamentos todos os dias para poder ter o resultado expressivo que ele quis ter. Bom, eu acredito que essa reflexão fez sentido para a sua vida, porque agora você entende os comportamentos que você tem, são comportamentos simples e comuns, só que eles vão ditar para onde você está indo. Você precisa entender para onde você quer ir, para você mudar esses comportamentos simples e comuns que você está tendo, para você colher o resultado que você tanto quer. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha para aquele amigo que você sabe que está precisando e fala para ele, eu tô te encaminhando esse vídeo porque eu sou seu amigo e eu quero que você melhore como pessoa. Assista até o final, que eu tenho certeza que a sua mentalidade em relação ao que você quer da vida e o que você faz da vida
vai mudar. Meu nome é Rafael Massini e eu te vejo no próximo vídeo.